Olá amigos, sejam bem-vindos, esse é o canal Encontros Invisíveis. Esse relato de hoje eu vou contar para vocês sobre situações que ocorrem com todos nós, cada caso é único, mas no momento do falecimento, no momento que algumas pessoas saem do corpo físico, outras não saem, outras vão para locais distantes, viajam às vezes quilômetros, vão até para outros países, tá? Algumas mudam de estado, vão para um outro estado onde está a família, em questão de segundos. E há pessoas que permanecem presas ainda ao corpo por um bom tempo. Há situações dessa forma. Infelizmente, no cemitério, muitas vezes a gente passa ao lado de algumas tumbas e há pessoas ali presas. Isso é muito triste, isso é muito, muito ruim. Há pessoas que ficam meio que ilhadas, sabe? Eu já vi, por exemplo, em trechos de estrada, você vê a pessoa, parece que ela não consegue enxergar mais que 3 metros à frente. Ela fica dentro daquela ilha ali, daquele ponto onde aconteceu o problema que fez com que ela perdesse a vida, né? E ali ela não consegue passar para o outro lado. Ela não vê além daquilo. E às vezes há alguns casos que a pessoa até vê, mas o outro lado é uma parede escura, é uma parede que ela tem mais medo de tentar sair dali do que permanecer no local que ela já está sentindo medo. Eu acredito que seja uma região umbralina, né? Como eu não sou ligado a religião alguma, eu tenho esse meu ponto de vista mais puxando para essa situação ligada ao umbral, né? Porque algumas pessoas ficam naquele ponto ali onde ela foi ali assassinada ou sofreu um acidente, uma coisa mais grave. Há situações que várias ocorrências durante alguns anos vão se repetindo e as pessoas não entendem por quê. Poxa, por que aconteceu de novo um crime ali naquele local? Que coisa mais triste, que pesado. Ela fica num efeito de looping, né? Se ela saltou, pulou de algum lugar, ou se ela tirou a própria vida. Então ela acaba repetindo situações. Eu me lembro uma cidade antiga, no México, né? Eles foram visitar uma cidade abandonada e tinha um hotel lá, isso é uma matéria que eu vi há muito tempo. E nesse hotel, uma pessoa tinha tirado a própria vida lá dentro, né? Ela tinha se enforcado. E aí o que ocorre? Nesse hotel, eles relatam que aparece durante anos e anos, já décadas, um senhor, algumas pessoas chegam para alugar o quarto vizinho ou aquele próprio quarto e acabam vendo esse senhor enforcado lá dentro, né? Alguns pontos desse a pessoa não consegue sair dali. Ela teve um problema, ou ele foi um dono antigo que brigou pela posse daquela terra, estava com muita revolta, muito ódio, ele não conseguia se desprender, né? E nisso ele ceifou ali dentro a própria vida. Ele às vezes não sabe que faleceu, e aí ele fala, poxa, eu vou fazer ainda. Ele sobe na cadeira novamente, ou pula de determinado local e repete aquela ação várias, inúmeras vezes. Isso já tinha alguns anos passados, né? Alguém estava, por exemplo, longe do hotel, devia ser por volta de umas 9 horas da noite, e ela olhou pela janela e viu uma sombra de alguém subindo, e a pessoa até achou que, poxa, tem alguém ali dentro e está subindo e está cometendo um crime, tirando a própria vida. A pessoa quis ir lá para ver quem era e falar com o gerente. O próprio gerente foi lá, acompanhou e falou, não teve nada aqui, mas já aconteceu no passado neste quarto. E o que você teve provavelmente foi uma visão. E algumas pessoas que vêm aqui e alugam um hotel para passar alguns dias com a família. Uns ficam aqui mais tempo, alguns vêm aqui até para gravar situações, como é o caso da equipe que chegou aqui agora, recentemente, está gravando. E há o caso também de pessoas que vêm de passeio e querem ficar no hotel e sem saberem da informação, acabam alugando um quarto e têm a visão de encontrar com a pessoa chegando e acontecendo, de ter essa visão da pessoa tirando a própria vida, que foi algo que aconteceu aqui há mais de 40 anos. Eu vejo isso como uma situação muito complicada, esses atos das pessoas tirarem a própria vida, né, de não estarem suportando. O ambiente espiritual, ele é um universo, ele é gigante. E a pessoa optar por essa situação, ela se prende numa parte muito pequena e se isola e passa por esse sofrimento do isolamento até ela ser resgatada por alguém, ou ser encontrada espiritualmente por alguém. Mas todo mundo tem seu ponto, né? Todo mundo tem o seu tempo certo, né? E assim como nós na nossa vida, no dia a dia, às vezes tentamos explicar uma coisa para alguém, relatar ou alertar alguém, não faça isso, não é bom, cara. Você está andando com fulano, vai ter problemas e tal. A gente tenta abrir os olhos de alguém e a pessoa continua insistindo naquilo e acontece alguma coisa. Dessa mesma forma que acontece no plano espiritual. A gente chega no plano espiritual e vai tentar falar
para alguém alguma coisa, a pessoa não quer acreditar, a pessoa não quer ouvir a gente. Imagine você tentar convencer alguém de algo que você tem certeza que está acontecendo, que você já viu acontecer, e a pessoa fala, não, isso não é assim, não é assim. E pode chegar mais 10, 20, 50 pessoas e falar a mesma coisa, que a pessoa continua insistindo, não é isso, não é isso, eu estou certo. Esse tipo de coisa acontece também no plano espiritual. A pessoa sai daqui, ela não acredita em determinadas coisas, não acredita, não se vê naquela forma, e aí ela acaba se prendendo mais tempo, se travando muito mais, para poder aceitar realmente o que aconteceu com ela. E uma situação muito comum também que eu vejo às vezes acontecendo é de chegar num velório, por exemplo, e ver a pessoa sair dali, levantar, não estar mais no corpo dela e ficar andando entre as pessoas. E muitas vezes até gostando de ver as pessoas que vieram visitá-la e tudo, entendeu? Isso é bem assim, dessa forma mesmo. E há pessoas que notam que não estão mais vivas e falam, poxa, eu não quero estar aqui nessa situação de cemitério, que lugar horrível, eu não vou ficar aqui. E saem dali e vão para casa de alguém que estava com saudade, ou de um filho, ou vão para casa de uma pessoa que está muito ligado a ela. E muitas vezes, essa pessoa que acabou de falecer, é só ela pensar naquela pessoa que ela está com saudade, e aí ela já se encontra na casa daquela outra pessoa. Seja ela em qual estado estiver, país estiver, não importa. Ela já encontra lá e já viu um filho, já vê um irmão, já vê um pai, e conversa com eles, mas eles não escutam, né? Normalmente é isso. E há pessoas que sentem, tanto que há relatos que um pai ou uma mãe está em um local muito distante e fala, poxa, eu ouvi a voz de alguém falando alguma coisa, estou com um mau pressentimento. Isso acontece muito, vocês já devem ter visto situações muito parecidas com o que eu estou falando aqui. Então isso é muito comum. E nesse caso é porque essa pessoa estava em um local muito distante, aconteceu dela ter perdido a vida, e aí ela teve essa memória de saudade dessa pessoa da família, e em questão de segundos ela chegou àquele outro local e já informou, avisou o que estava acontecendo, mas ela muitas vezes ela não foi ouvida. E às vezes a pessoa sentiu e notou que há algo diferente e tenta ligar para o filho e acaba descobrindo o que realmente aconteceu, né? Houve até um caso do submarino também, foram vários marinheiros que perderam suas vidas ali dentro. Eu não sei se vocês lembram, tem muito tempo que aconteceu esse caso, aconteceu tem muitos anos. E eu lembro que a mensagem chegou para a mãe, isso muito longe, a mãe estava em casa, isso acho que foi nos Estados Unidos, eu não me lembro bem, tem muitos anos que eu vi essa matéria. E a mãe estava em casa, ela sentiu uma brisa entrando pela janela, né? Ela notou que mudou o vento e ficou com uma sensação muito forte do filho, né? Do filho dela. E ela sabia que o filho dela estava num submarino em alto mar, né? E aí ela lembrou daquele filho e sentiu uma coisa assim forte nela e tal. E aí ela foi descobrir através de ligações, que ela fez um contato depois, e ela descobriu que eles tinham encontrado o submarino e o filho dela tinha perdido a vida, né? Então há esses relatos, há essas informações que chegam para as pessoas. Às vezes chegam até por um ser vivo mesmo da natureza. Eu já vi situações de vir um pássaro, uma borboleta, às vezes num caso a pessoa notar que aquele ser pousou nela, se aproximou dela de uma forma muito diferente, que ela notou, poxa, por que essa ave chegou aqui? Por que essa borboleta tão grande pousou aqui em mim? Há umas situações de avisos assim da natureza ligados àquela pessoa que faleceu também. É muito interessante isso. Algumas vezes a natureza manda alguns de seus seres através daquela pessoa que partiu para trazer um contato físico, tentar um contato com aquela pessoa querida que está ali na Terra, e aquela pessoa que já está no plano espiritual tenta de alguma forma passar alguma mensagem, tentar matar a saudade um pouco, né? Tenta criar uma proximidade, coisas desse tipo. Nem todos percebem, mas essas situações são mais comuns que... Nem todos percebem, mas essas situações são mais comuns que se possa imaginar. Às vezes chega um inseto, um passarinho, uma ave, e a pessoa recebe a visita ou um aviso, um mensageiro de alguém que partiu, que é ligado àquela pessoa. São as ligações muito fortes, e foi um mecanismo que o ser que já está em plano espiritual arrumou uma forma de avisar, né? Estabelecer um contato com seu ente querido que ficou aqui na Terra. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado, até mais.